Feche seus olhos. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. A tua presença é tão real, Senhor. Nós conseguimos perceber a tua presença, Senhor. Ela é perceptível. A tua presença é perceptível nessa noite, Senhor. Nós não estamos alheios a ela. Não estamos alheios à tua presença, Senhor. E ela é suficiente para nós. A tua presença, ela nos constrange, ela nos enche de vida. Ela tira todo o peso e todo o jugo. A tua presença, que é santa, está em nós e sobre nós e entre nós nessa noite. Nós sabemos que sairemos daqui acrescentados, Senhor. Não estamos aqui como religiosos cumprindo o ritual. Nós estamos aqui como filhos que querem receber os conselhos do Pai, para não errar, para não desagradar, para andar segundo aquilo que está proposto, Pai, da parte do Senhor para as nossas vidas. Que o nosso coração nessa noite esteja totalmente aberto, Senhor, sensível. Eu oro por corações sensíveis, por corações receptíveis. Que toda dureza de coração seja despedaçada agora pela unção. Toda dureza de coração, a unção do Espírito Santo quebrantando. Ei, seja tocado pelo Espírito Santo. Aonde você estiver, receba da parte de Deus. O Senhor está interessado em te ver bem. Você é o maior interesse de Deus. Pai, envia teus anjos a este lugar, espíritos ministradores, enviados da parte do Pai, para servir aqueles que hão de herdar a salvação, a saber, nós que estamos aqui, que estamos aguardando a salvação plena do nosso espírito, alma e corpo. Existe uma presença diferente da parte do Senhor nessa noite. O Senhor está querendo te puxar para mais perto dele. O Senhor quer que você sinta o cheiro de Deus. Que você esteja tão próximo, mas tão próximo, mas tão próximo, que os seus sentidos naturais eles sejam afetados pelos seus sentidos espirituais, e você perceba de todas as formas que você está sendo tocado pela presença do Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós reverenciamos a tua presença, Senhor. Reverenciamos a tua presença, Senhor. Sejas livre para se mover em nós com gemidos inexprimíveis.
Existem corações que estão borbulhando aqui. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não quero que você estranhe, porque na verdade nós não conseguimos compreender de forma natural as coisas que são espirituais. Não tente, você não vai conseguir. Não tente compreender de forma natural aquilo que é espiritual. Deus, Ele quer nos levar para um outro nível, aonde nós possamos desfrutar da presença dEle com entendimento. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, nós não conseguiremos compreender Deus, ou interpretar as coisas de Deus de outra forma que não seja espiritual. E ser espiritual não é você andar como um zumbi, não. Ser espiritual é você estar num nível de sensibilidade onde você perceba que Deus está se movendo, Deus está instruindo, Deus está comunicando, Deus está querendo fazer algo, Deus quer nos ver melhores, Deus quer que nós subamos de nível, Deus deseja isso. Se você está procurando uma igreja normal, talvez não seja essa. Porque nós não somos normais. Nós não somos normais. Queridos, nós não somos normais. Pessoas normais, elas racionalizam tudo. Sabem exatamente como começa, como termina, o que acontece em cada momento. Mas nós não somos normais. Talvez, se nós formos tão normais, nós não iremos nos adaptar ao ambiente espiritual do céu. Eu não quero estranhar. Eu quero estar na glória com o Senhor. Mas isso é tão parecido com o ambiente que eu já vivia. Amém. Eu quero convidar você a deixar os protocolos de lado. Amém. Deus não é Deus de protocolos. Sabe, queridos, eu falo isso para você como alguém que teve uma experiência tão ruim na infância. Tão ruim, tão ruim. Acho que a grande maioria de vocês sabem que eu sou filho de pais separados e eles se separaram quando eu tinha apenas 1 mês de idade. Eu fui criado pela mãe, 2 irmãs e um irmão mais velho que ficou um período muito curto conosco. Depois ele pegou o rumo dele. Mas eu me lembro que esta ausência do pai em casa me distanciava da presença de Deus, porque Deus, Ele é o meu pai. Mas eu não tinha uma referência de pai. O meu pai não era presente. E isso criou uma lacuna até mesmo para mim me relacionar com Deus, que se apresenta como um pai. E eu me lembro que na minha adolescência, ou na minha pré-adolescência, eu ia visitar meu pai numa outra cidade, ele morava numa outra cidade. E no período das férias escolares, eu ia visitá-lo. Na verdade, eu não ia visitá-lo, eu ia tirar férias na casa do pai. Mas eu me lembro que eu ficava lá 10 a 20 dias. Mas 2 imagens, elas ficaram gravadas no meu coração desse tempo. Eu vou compartilhar ela com vocês. As 2 que ficaram mais marcadas no meu coração. A primeira delas
é quando era o horário do Jornal Nacional. E eu me lembro que meu pai se assentava em um sofá, e eu, um adolescente, talvez 10, 11, 12, 13 anos, não exatamente, não lembro a data, eu sentava num outro sofá, ele num e eu no outro, e nós assistíamos aquele jornal sem trocar uma só palavra sequer, sem mesmo trocar um olhar. Normalmente depois do jornal, era a hora do jantar, ali algumas palavras eram trocadas, mas não mais do que você quer isso, ou aquilo, ou alcança isso, ou alcança, coisas comuns de um ambiente de refeição. Mas a primeira imagem que ficou registrada no meu coração foi aquela em que ele sentava em um sofá, eu sentava em outro, e nós passávamos aquele período todo sem trocar uma palavra, sem trocar um olhar, num ambiente que só era quebrado pelo som da televisão. O silêncio era quebrado pelo som da televisão. Depois do jantar, algumas vezes, nós nos assentávamos para assistir filme no videocassete. Quem é dessa época aí? Do videocassete, 4 cabeças, não é? Só os jurássicos, os crentes jurássicos lembram dessa época. Os mais novos nem sabem o que é isso. E videocassete era chique, gente. E 4 cabeças eram os top, não é? E eu me lembro que a gente sentava algumas vezes para assistir um filme depois do jantar. Só que haviam mais pessoas, então, naquele horário, porque aí o pessoal que estava lidando na cozinha vinha para assistir também. Mas ele se assentava em um sofá, os outros se sentavam no outro sofá, e eu normalmente me assentava no chão do outro lado da sala, distante. E poderia ser um momento tão oportuno para estar com ele, afinal de contas ele era meu pai. Mas no momento anterior, cada um num sofá, no momento posterior, cada um de um lado da sala. É interessante, queridos, que eu não tenho uma só lembrança do meu pai me pegando no colo, muito menos dele me corrigindo. Nem uma só lembrança dele me dando uma correção. Gostaria, mas não tenho essa lembrança. Mas sabe, queridos, ele era meu pai, ele continua sendo, está vivo até hoje. Infelizmente, teve um AVC, está com um lado do seu corpo paralisado, sofrendo consequências dos seus erros, está no 3º casamento, eu sou filho do 1º casamento, mas sofrendo as consequências das suas escolhas erradas. Mas, ainda assim, ele era meu pai, ele continua sendo, e ele era parte integrante da minha família, mas por ele ser um pai ausente, logo eu não estava familiarizado com ele, e a consequência disso é que eu tinha reservas para me aproximar dele, porque ele era meu pai, eu sabia disso. Alguém um dia me disse, ele é o seu pai. Mas por falta de estar familiarizado com ele, mesmo estando na casa dele, mesmo sabendo que ele era meu pai, cada um num canto, pouquíssimas palavras eram trocadas em alguns momentos. Mas sabe, queridos, o fato de eu não estar familiarizado com ele fazia com que as coisas não fluíssem como normalmente deve fluir entre um pai e um filho. O relacionamento de um pai e um filho deve fluir. Um filho não pode ter medo de um pai, ele não pode ter reservas a respeito do seu pai, mas porque nós não estávamos familiarizados, então eu tinha reservas. Ele foi ausente, morava em outra cidade, era negligente em vários sentidos, eu tinha reservas com ele, e por causa disso, o nosso relacionamento ele não fluía como normalmente deveria ser entre um pai e um filho. E sabe, queridos, isso era tão danoso para mim, mas tão danoso para mim que me afetava inclusive, a ponto de eu não ter a liberdade que já havia sido me dada, como fazer coisas comuns, como por exemplo, no meio da tarde, abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer. Eu não me sinto... Vocês têm noção
do que é isso. Um filho que está na casa do pai e não se sente confortável para abrir a geladeira e pegar uma fruta para comer. Essa era a minha realidade. Não é que eu não podia, ou que eu estava proibido, ou que alguém tinha dito que não era para fazer isso, mas porque faltava isso. Eu tinha um desconforto tão grande que eu me privava de coisas que me eram lícitas. Eu sei que algumas pessoas aqui não conseguem entender exatamente o que significa isso, mas em contrapartida existem outras que estão se identificando exatamente com aquilo que eu estou dizendo. Isso foi muito danoso, muito danoso. Havia de fato um desconforto enorme, mas isso era resultado de eu não estar familiarizado com ele. Então o nosso relacionamento ficou truncado, ficou superficial. E de certa forma eu sofro as consequências disso até hoje, porque eu tenho que aprender a lidar com coisas que me foram ensinadas. Eu não tive uma referência, ninguém me ensinou, eu não vi ninguém fazer, eu não via alguém fazer para que eu pudesse reproduzir. E nós sabemos que os nossos filhos, eles reproduzem aquilo que nós fazemos. Você quer conhecer uma criança, quer conhecer o pai da criança, a mãe da criança, vá para a igreja de crianças e você vai saber, porque eles reproduzem exatamente como é. Só que eu não tinha uma referência. Então eu vejo que esse relacionamento truncado, essa superficialidade, essa falta de estar familiarizado, ele gerou tanta consequência negativa na minha vida que até hoje eu sofro, tentando aprender coisas que não me foram ensinadas. E muitas vezes até somos cobrados por isso. Mas sabe, queridos, se com o nosso pai natural é necessário que nós estejamos familiarizados para que as coisas possam fluir como devem fluir, eu garanto uma coisa para você: não é diferente com o nosso Pai Celestial. Se com o nosso Pai natural eu preciso estar familiarizado com Ele para que o nosso relacionamento possa fluir com leveza, com o meu Pai espiritual ou o meu Pai celestial não é diferente. Eu preciso estar familiarizado com Ele para que o meu relacionamento possa fluir, o meu relacionamento com o meu Pai celestial, com aquele que não é apenas o meu Deus, Ele também é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Agora eu preciso estar familiarizado com Ele. Sabe, queridos, eu me lembro no início da minha caminhada com o Senhor, quando tinha um homem do meu lado que, eu me lembro da forma com que o pastor conduzia o culto, e antes de começar o culto ele dizia: fulano, você pode orar assim, a queima-roupa. Levantava alguém no meio do culto, indicado, fulano, beltrano. Normalmente pessoas da liderança, e eu me lembro que se levantou uma pessoa do meu lado, eu não o conhecia, eu era novo na igreja, e ele se levantou com uma voz imponente e ele disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu olhei para ele e disse: meu Deus, se Ele é Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, eu jamais teria acesso a esse Deus. Era um Deus que era apresentado como um Deus distante. Mas deixe-me dizer algo para você: Ele não é somente o seu Deus, Ele também é o seu Pai. E nós precisamos nos familiarizar com o nosso Pai. Sabe, queridos, nessa noite eu quero trazer um conceito bíblico a respeito do que de fato é cristianismo. A visão do cristianismo está deturpada. E é por isso que muitas pessoas têm medo de vir para a igreja, porque olham para a igreja como ou naquela igreja é tudo ladrão, ou naquela outra é tudo louco, ou naquela outra é tudo gritão. Normalmente é isso que as pessoas têm como ideia. Está deturpado. Mas deixe-me dizer algo para você: Jesus, ele não veio implantar uma religião. Jesus não veio com essa proposta.
Sabe, queridos, Jesus ele foi enviado pelo Pai para reconciliar o mundo com Deus. O mundo estava afastado de Deus, estava alheio à vida de Deus. Jesus ele foi enviado pelo Pai para que os seus inimigos fossem reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Jesus só veio com esse propósito. Quem aqui já foi reconciliado com o Pai? Mas sabe de uma coisa? Tem um tanto de gente lá fora que ainda não foi. E eu e você precisamos ser esse canal, ser Jesus na vida das pessoas. Eu e você temos uma proposta da parte de Deus. A Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. Jesus, ele não veio estabelecer religião, ele veio trazer o perdão. Ele veio trazer salvação, ele veio reconciliar o mundo com o Pai. Mas ele veio e foi e deixou conosco esse legado, essa responsabilidade. Sabe, queridos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz o seguinte. Eu vou ler para você. Vou ler parte do versículo, mas diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 19 diz que Deus estava em Cristo. Ei, pensa um pouquinho, aonde está Deus? Diga no seu alto e sublime trono. Mas olha só, Deus enviou o seu Filho, mas a Bíblia diz que Deus estava com o Filho. Isso mostra a onipresença de Deus. Amém? Ele não saiu do seu trono, mas ele enviou o Filho e ele estava com o Filho. E diz o seguinte, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Deus enviou o Filho, e ele estava com o Filho, reconciliando o mundo com ele mesmo, e não acreditando na conta dos homens as suas transgressões, os seus erros e os seus pecados. Sabe o que isso me mostra? Jesus ele não veio para acusar os homens dos seus erros. Jesus ele veio com a proposta de apontar o caminho certo. Ele não veio para trazer peso, julgo, condenação, apontar o dedo na cara. Jesus veio para nos mostrar um novo e vivo caminho. Sabe, queridos, liguei para uma pessoa hoje, convidando para vir para o culto, provavelmente uma pessoa muito ferida, muito decepcionada, frustrada. E sabe o que essa pessoa me disse? Eu não sei não, esse negócio de crente aí, eles ficam dizendo que só eles estão certos e quem não crê como eles vai para o inferno. Você tem noção o que uma palavra maldizida, estou inventando algo aqui, pode gerar como consequência na vida de uma pessoa? Nós não estamos aqui para condenar o mundo, não estamos aqui para apontar o erro das pessoas, nós estamos aqui para apontar que existe solução, existe um caminho, existe uma verdade, existe vida em Jesus. Pregar o Evangelho não é condenar as pessoas, pregar o Evangelho é dizer, ei, existe perdão para o seu erro. Evangelho é boa notícia, amém? Logo, o cristianismo não é religião. Sabe o que é cristianismo? Cristianismo é um convite. Cristianismo é um convite para um relacionamento com o Pai. Cristianismo nada mais é do que um chamado ao relacionamento com o seu Pai. Isso é cristianismo. Amém? Sabe, queridos, um dos versículos mais usados na hora de fazer o convite para a salvação é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quem aqui já ouviu um convite para a salvação com esse versículo aqui citado? Levante a mão. Uns levantaram só um pouquinho, que não querem se expor, né? Mas não estou falando que você fez o convite. Se você já ouviu em algum momento alguém fazendo o convite para a salvação, usando o versículo de Apocalipse 3:20. Mas sabe de uma coisa, queridos? Esse versículo que é usado para convite para a salvação foi escrito para quem já era salvo. Apocalipse 3:20 não foi escrito para não crentes, foi escrito para crentes, foi escrito para a igreja, está nas cartas endereçadas à igreja de Apocalipse, das 7 igrejas. E é interessante que
Essa carta endereçada aos crentes da igreja de Laodiceia diz o seguinte, Apocalipse 3, versículo 20. Você pode abrir sua Bíblia? Abra aí. Eu não estou dizendo que é errado você usar esse versículo para fazer um convite para a salvação. Eu só estou dizendo que ele não foi escrito para não crentes. Está comigo? O seu alvo principal não foram os não crentes, mas aqueles que já congregavam, aqueles que já até tinham um endereço de igreja fixo. E diz o seguinte, Apocalipse 3, verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uma carta endereçada aos crentes da igreja de Laodiceia. Agora, é interessante que ele diz, se alguém ouvir. Isso significa que haviam crentes que não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. Quando está escrito, se alguém ouvir, está também dizendo, olha, é muito provável que muitos já não estejam mais ouvindo a minha voz. Sabe o que isso significa, queridos? Que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque Jesus disse isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós podemos entrar num nível de religiosidade tal, a ponto de não mais ouvirmos a voz do Senhor, ficarmos atentos quantas músicas são cantadas, qual é o ritmo, está muito alto, está muito baixo, tem isso, tem aquilo, não gostei daquele outro, gosto disso, daquilo não, mas o principal que é ouvir a voz, muitas vezes não é ouvido, porque nós estamos dando crédito a coisas de menor importância. Então esse texto está dizendo, se alguém ouvir a voz, então a sequência do versículo, o Senhor ele lança um convite para um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Ele, e Ele diz, se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eu cearei com ele, e Ele, meu Deus, sabe queridos, o que você faria se depois do culto Jesus fosse jantar na sua casa? É possível que você nem vinha para o culto para ficar arrumando a casa. É ou não é verdade? Afinal de contas, Jesus vai na minha casa. Eu não posso perder tempo e ir para o culto. Está comigo? Afinal de contas, uma pessoa muito importante é Jesus, vai na minha casa. Eu não posso ficar 2 horas lá no culto. Jesus vai lá. Então você vai que nem Marta, vai arrumar sua casa. E esquece de ficar aos pés daquele que sai do culto contigo para ir para sua casa. Porque Jesus está no culto. Se a palavra está pregada, Jesus está no culto. E aonde meu mestre está, eu quero estar. Amém, queridos? Aleluia. Jesus então ele lança esse convite para um relacionamento mais profundo e diz, eu cearei com ele e ele comigo. Agora, você convida estranhos para fazer refeições com você? Normalmente não. Não é comum você convidar uma pessoa que você nunca viu, não conhece, uma pessoa que é estranha para você, você não convida para fazer refeições. Você pode convidar para bater um papo, sentar na praça, quando muito tomar um chimarrão. É ou não é? Convidar para ir na sua casa alguém que é estranho para você, dificilmente você faria isso. No máximo, você convidaria pessoas que você deseja desenvolver o relacionamento. É ou não é verdade? Sabe, queridos, é interessante que o Senhor ele usa essa analogia, porque refeição é algo muito pessoal. Você pode convidar pessoas para tomar um café na padaria, você pode convidar pessoas para tomar um chimarrão, para qualquer outra coisa.
Mas para fazer uma refeição na sua casa, você só convida pessoas que realmente você quer estar próximo, que você quer desenvolver relacionamento, que você deseja estar com ela, pessoas que você conhece. Então o Senhor usa essa analogia justamente por isso, porque refeição é algo pessoal. Sabe, queridos, eu me lembro do tempo que eu era representante comercial. Eu já era crente nessa época, eu já era até líder na igreja nessa época, mas eu me lembro que eu viajava e na minha praça eu pegava muitas cidades de interior, cidade com 3, 4 mil habitantes, e eu visitava os supermercados daquela cidade, e algumas cidades elas eram tão pequenas, mas tão pequenas, que tinha apenas um restaurante na cidade. Alguém já foi para uma cidade que só tem um restaurante? Alguém que já foi? Marcelo foi, tinha que ser vendedor, não é? Vendedores passam por essas, né? Aí dava acaso de dar o horário do meio-dia, e eu tinha um cliente ou dois para atender depois do meio-dia, e eu tinha que ficar ali, eu não podia ir para outra maior, eu tinha que permanecer ali, porque ainda tinha algo a ser feito. E então eu tinha que ir para aquele único restaurante da cidade, que normalmente era embaixo do porão da casa do dono do restaurante. O Marcelo está rindo porque ele sabe o que eu estou falando. Mas só que só tinha um. Aí eu chegava ali, e aí era cheio de gente, o pessoal do interior vinha receber, fazer coisas e tal, iam tudo para lá, era o único. Então você vinha, tinha gente que vinha de cavalo, amarrava lá na porta. Não, é verdade, gente, eu não estou brincando não. Aí era cheio o restaurante. E na maioria das vezes, quando só tinha um restaurante na cidade, eu era obrigado a sentar na mesa com alguém que eu não conhecia. Alguém já passou por isso? Você já passou por isso? De sentar num restaurante, porque só tinha um lugar, numa mesa que já tinha alguém lá comendo. O cabra estava lá. E eu tinha que sentar ali para comer. Com licença. Eu sou crente é educado. Crente é educado. Crente é educado. Crente é educado. Amém, e assim seja. Agora, sabe, queridos, é interessante que aquilo era algo muito desconfortável. Mesmo que eu era crente, eu podia falar de Jesus para aquela pessoa, mas ela não estava nem aí, ela queria encher o bucho e ir embora. E eu também. Eu tinha responsabilidades para fazer. Eu não podia ficar ali. Então eu sentava naquela mesa, às vezes tinha duas pessoas que já eram estranhas, eu era o terceiro a sentar ali. E ter que comer com alguém que você não conhece. Aí você só fica ouvindo barulho de prato, de mastigação e tal. É muito desconfortável. Você não sabe se você fala, se você come. Eu queria era vazar dali o mais rápido possível. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque refeição é algo muito pessoal. Você não faz refeição com alguém que você não conhece. No mínimo você quer desenvolver um relacionamento com alguém, mas naquela situação eu era forçado a estar ali com alguém que era estranho para mim, alguém que eu não conhecia, que não estava nem aí porque eu ia falar, ela tinha horário para cumprir e eu também, eu não tinha nem como. Era muito desconfortável estar ali. Agora, Deus não tem o desejo de que você se sinta desconfortável com Ele. O desejo de Deus é que você desenvolva um relacionamento com Ele. Deus deseja isso. Sabe, queridos, Deus deseja que nós nos sintamos familiarizados com Ele. Sabe por quê? Porque somos membros da família de Deus aqui nessa terra. Lembro do meu exemplo com o meu pai? Que coisa terrível. Mas o desejo de Deus é que eu e você com Ele sejamos diferentes, que nós desenvolvamos sim um relacionamento, que nós estejamos familiarizados com o nosso Pai, que nós possamos perceber as intenções do coração do nosso Pai a nosso respeito. Deus deseja isso, queridos. Quando eu olho para Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz algo muito interessante. Na verdade é uma oração de Paulo. Paulo está orando. No capítulo 1 ele faz uma oração, no capítulo 3 ele faz outra.
Mas ele está orando pelos irmãos da igreja de Éfeso, irmãos crentes. E ele diz no versículo 14 e 15 o seguinte: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual, como é que Paulo chamava Deus? É engraçado que ele já identificou quem era Deus na vida dele, era Pai. Por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Paulo está dizendo: ei, eu dobro os meus joelhos diante do meu Pai, do qual toda a família que está no céu e toda a família que está na terra toma o nome. Agora, é interessante que Paulo, ele deixa claro aqui, que Deus tem uma família no céu. Amém? Quem são esses? Todos aqueles que já estão na glória, todos aqueles que morreram no Senhor, todos aqueles que já estão com Ele. Mas Ele também tem uma família na terra. Quem são estes? Todos aqueles que estão em Cristo, a esperança da glória. A família no céu, todos os que já estão na glória. A família na terra, todos aqueles que estão em Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos a família de Deus aqui na terra. Ei, você tem uma família, querido. Igreja não é apenas uma instituição, igreja é uma família. O que nós estamos fazendo aqui é uma reunião de família. Amém? Isso é uma reunião de família, para reverenciar o chefe da família, que é o nosso Pai. Amém? Do qual toda a família, tanto no céu como na terra, toma o nome. Agora, todo aquele que um dia disse sim para Jesus, ele passou a fazer parte dessa família. É o que está escrito lá em João capítulo 3, verso 3, quando Nicodemos chega e diz: como é que eu posso entrar no reino? Ei, rapaz, você precisa nascer de novo. Mas como é que eu posso nascer de novo? Sendo velho, eu tenho que entrar de volta no ventre da mãe, nascer de novo? Me explica isso. Rapaz, não é nada disso não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ei, sabe para quem Jesus está falando isso? Para um líder religioso, um líder da sinagoga. Religião não leva ninguém para o céu, porque Jesus é o único caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Agora, quando de fato nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho. Isso acontece conosco quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, fazemos dele o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando entregamos a vida para Jesus, o sangue dele paga o preço do resgate das nossas vidas. Amém? Fomos transportados do império de trevas, de maldição, de condenação, de pecado, charco de lodo, para o reino do Filho, um reino que é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, entenda algo, tudo isso só é possível porque João 1,12 se cumpriu na minha vida e na sua vida. Pois todos quantos o receberam, Deus deu a eles o direito, o poder de se tornarem, diga, filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Todos quantos o receberam, Deus deu a estes o direito ou o poder de se tornarem. Ei, você está falando de se tornar, é porque antes não era. Ah, todos são filhos de Deus. Aonde na Bíblia está escrito isso? Você pode não se tornar aquilo que você já é. Por exemplo, eu não posso me tornar bonito porque eu já sou. Só quem me ama dá um glória. Você entende que João 1,12 diz isso? Todos quantos receberam a Jesus, Deus deu a estes o direito ou o poder de se tornarem
filhos de Deus. Agora, veja bem, nesse momento em que nós recebemos a Jesus, nós fomos convidados a fazer parte de uma família, chamada família de Deus, família dos santos, herdeiros da salvação, aqueles que são peregrinos nessa terra, aqueles que estão aqui de passagem, aqueles que reconhecem que a pátria deles é o céu. Eles estão com os pés na terra, mas a cabeça já está no céu. Amém? Agora, é possível ser um membro de uma família sem necessariamente estar familiarizado com ela. Lembra do meu exemplo? Eu estava na casa do meu pai, mas eu não estava familiarizado com ele. E por eu não estar familiarizado com ele, eu não me sentia digno ou liberado ou confortável para usufruir de coisas que me eram lícitas, porque eu não estava familiarizado. Ele era um estranho para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós podemos nos tornar família de Deus nesta terra, sem que necessariamente estejamos familiarizados com essa família. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Chegou o tempo de você olhar para aquela pessoa que senta do seu lado e ver ela como um irmão de fato. A paz do Senhor, irmã. Ei, deixa de ser religioso. Para com isso. Vamos parar com essas coisas. Quando você chama de irmão, você está dizendo: ei, você é minha família. Família. Ei, família. E numa família um se importa com o outro. Numa família um está interessado com o outro. Numa família ele quer saber como é que você está. Não faz aquela pergunta por desencargo de consciência: ei, como é que você está? E já vira as costas e vaza, porque não quer parar para ouvir. Sabe, queridos, nós precisamos nos familiarizar uns com os outros, mas principalmente com o chefe da família, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Amém? Sabe, queridos, nós podemos ser privados de coisas que são nossas, privados de coisas que são lícitas, que já nos foram dadas. Ei, eu vou dar um revelamento para você: Deus não vai te dar mais nada. Nenhum amém? Oh, pastor, ele está liberando palavras de maldição, eu não vou mais lá naquela igreja. Não é nada disso, crente. Deus não vai te dar mais nada, porque Ele já te deu tudo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele já te abençoou, Ele já te deu tudo. Agora, um filho que está familiarizado com o pai: ei, já é meu, abre a geladeira e pega. Amém? É por isso que nós precisamos nos familiarizar com o nosso Pai. Ele é seu Deus? É. Mas mais do que isso, Ele é seu Pai. Diga: o meu Pai é dono do universo. Ele criou o céu e a terra. Sabe por que Ele criou os céus? Por enquanto para Ele. Sabe por que Ele criou a terra? A terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando Deus criou Adão, estava tudo pronto. A única ajuda que Deus pediu a Adão para dar nome para os bichos, mas eles já existiam. Rapaz, para você não se sentir aí um excluído da minha criação, dá pelo menos nome. O que eu quero dizer para você, querido, é que tudo que você precisa já existe e Deus já te deu. Aleluia. Mas para isso você precisa estar familiarizado com Ele. Agora, para isso é necessário que você invista tempo com Ele. Para isso é necessário que você o conheça de fato. E só é possível ter o conhecimento de Deus
através da sua palavra, porque Deus é tudo que a palavra diz que Ele é. Sabe, queridos, nós somos muito bons em dizer, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas vou dizer algo para você, Deus também é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Nós precisamos saber mais quem Deus é, do que saber quem nós somos nele. Porque nós não saberemos quem somos nele, sem antes saber quem Ele é. Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Diga, Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Agora eu pergunto para você, quem é Deus? Vai ler a Bíblia, crente. Se você está comendo só o que você recebe no culto, você vai morrer de inanição espiritual. Isso aqui é só um salzinho na sua boca. Você precisa comer na sua casa. Amém? Aleluia. Sou eu. Cheguei. Mas sabe, queridos, nós não vamos conhecer a Deus de forma plena apenas com experiências com Deus. Ter experiências com Deus é uma bênção. Mas deixe-me dizer algo. Isso nos proporciona, experiências com Deus nos proporciona conhecer alguma coisa sobre Deus. Mas conhecermos Deus de fato é somente por meio do conhecimento da sua palavra. Porque é a palavra que mostra quem Deus é. É a palavra que vai apontar quem Deus é. Mas o que a palavra fala acerca do nosso Pai Celestial? Quando nós olhamos para Jesus Cristo apresentando o Pai, nós vemos um Jesus apresentando um Deus como um Pai amoroso. Nós não vemos Jesus apresentando Deus como um pai carrasco, manipulador, que subjuga, que maltrata. Nós vemos um Jesus apresentando um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que ama, um pai que tem zelo. E a prova disso é João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez, gente. Quem ama faz o quê? Eu quero ver na hora dos dízimos e ofertas, se você vai falar com a mesma convicção. Porque Deus amou o mundo que deu o quê? Deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Jesus estava apresentando um Deus amoroso. Ele dizia, ei rapaz, nós éramos inimigos, vocês eram inimigos de Deus, mas Deus amou seus inimigos de tal forma que deu. Ele me deu para resgatar vocês. Eu fui o... qual é o preço do resgate? É o sangue do teu filho, não tem problema, eu dou. Mas libera os outros. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que Jesus, Ele apresentou o Pai como um Pai amoroso, como um Pai zeloso, não como um carrasco. Quando nós pegamos o Evangelho de João, não existe livro mais maravilhoso para apresentar Deus como o Evangelho de João. É lindo, apresenta quem Jesus é, apresenta o amor do Pai. João era o discípulo amado. Vá também para as cartas de João e você vai ver que coisa linda que é a maneira com que ele apresenta o Pai. Mas quando nós olhamos para João 16:27, diz o seguinte, é Jesus falando aqui com os seus discípulos. Ele diz o seguinte: porque o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Não, imagina a cena. Jesus falando com os discípulos, e ele diz o seguinte: olha, o meu Pai ama vocês. Sabe por que o meu Pai ama vocês? Porque vocês me amam e creem que eu saí dele. E porque vocês me amam, Ele ama vocês. Ele ama tanto que Ele vai me dar para resgatar vocês. Ele vai me entregar para que eu assuma o lugar de maldição, de miséria, de doença e de pecado, para que vocês sejam livres disso. Sabe, queridos, foi por isso que Jesus não foi compreendido. Jesus não foi compreendido porque Ele estava apresentando o lado paterno de Deus a um povo que conhecia apenas um Deus de lei e um Deus de justiça. Não, porque Deus é justo. É sim, queridos, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo.
Aquele povo conhecia um Deus de lei, mas a lei não era má. A lei, ela tinha um propósito, apontar a miséria que o homem estava, mas também apontar que havia uma solução. Jesus era a solução. Mas eles conheciam um Deus de lei e de justiça, e Jesus veio apresentando um Deus de outra forma. Ei, eu vou apresentar o mesmo Deus que vocês já conhecem, mas vou apresentá-lo o outro lado de Deus. Vou apresentar o Deus paterno, o Deus que ama, o Deus que está pronto para estender a mão, o Deus que nunca te deixa só, o Deus que estará com vocês e está com vocês o tempo todo. Eu vou apresentar não apenas um Deus de justiça e de lei, mas um Deus que diz: eu sou o teu Pai. E é por isso que Jesus não foi compreendido. Queridos, quando Jesus ia orar, ele dizia: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Olha, está blasfemando, está chamando Deus de Pai. Diga: Deus é meu Pai. Sabe que João compreendeu bem isso. Abre comigo em 1 João. Sabe por que João compreendeu isso? A Bíblia diz que João era o discípulo amado, aquele que se recostava no peito de Jesus. Sabe o que isso me mostra? Que quem está perto pega mais rápido a revelação. Poucos entenderam aqui. João entendeu mais do que os outros, por quê? Porque ele andava junto, colado. E quem está perto pega mais rápido. Então não fique distante. Amém? 1 João, capítulo 4, verso 16. Nós vemos João, o discípulo amado, apresentando a forma com que ele compreendeu muito bem aquilo que Jesus estava tentando ensinar. E ele diz o seguinte: você está comigo aí, 1 João 4,16? E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, ou no amor que Deus nos tem. Não, olha o entendimento de João aqui. Ei, nós conhecemos, mas não só conhecemos, nós cremos no amor que Deus nos tem. Deus é o que Deus é, gente. Deus é amor. Quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Ei, nós compreendemos e cremos no amor que Deus tem por nós, pelo simples fato de que Deus é juiz, Deus é o Deus que deu a lei, mas Ele também é um Deus de amor. Ei, a maior revelação de quem é Deus: Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece nele. Isso aqui está falando de permanecer em amor, e essa carta foi escrita para crentes. Isso me prova que existem crentes que não permanecem em amor. Quem permanecer no amor, permanece em Deus. Ou seja, quando não andamos em amor, nós não andamos com Deus. Eita! Sabe, queridos, eu volto a dizer que Jesus, ele não veio para apresentar uma religião, mas Jesus ele veio para revelar Deus como um Pai amoroso e que se importa em nos assistir em cada necessidade. Essa foi a forma com que Jesus veio para apresentar Deus, e a prova disso está em Mateus capítulo 6, abra comigo lá. Enquanto você abre Mateus capítulo 6, eu vou parafrasear uma parte dele aqui, até que você chegue no versículo 26. Mas ouça aí, em Mateus capítulo 6, diz que o nosso Pai, Ele sabe o que nós necessitamos antes mesmo que lhe pedimos. É o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 8, que o nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós peçamos a Ele. Pensa como Deus te conhece, querido. Sabe o que você vai precisar amanhã? Deus já sabe.
Sabe o que você ainda não pediu? Deus já sabe. Sabe o que você vai precisar o mês que vem? Ei, Deus já sabe. Deus sabe aquilo que nós necessitamos antes mesmo que nós peçamos a Ele. Mas se Deus sabe, por que eu preciso pedir? Para provar que você depende dEle, crente. Quando nós fazemos as nossas petições a Deus, devemos fazê-las em fé e em dependência. Agora, no mesmo capítulo, logo mais à frente, no capítulo 6, versículo 26, nós vemos Jesus usando uma figura de linguagem, usando coisas naturais para explicar coisas espirituais. E ele usa essa figura de linguagem para apresentar Deus como um pai amoroso que cuida dos seus. Acompanha comigo o versículo 26. É Jesus instruindo, revelando a bondade do Pai. E diz o seguinte: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai, diga, é o meu Pai que está falando aqui. Ei, o vosso Pai celestial as alimenta. Aí ele conclui o verso dizendo: não valeis vós muito mais do que elas? Olhe para as aves, não planta, não colhe, não armazena, contudo o teu Pai, ei, o teu Pai alimenta os pássaros. Por acaso você não vale mais do que pássaro? Pássaro é muito bom. Com uma polentinha, então? É de Deus. Deus tem cuidado. Ei, o seu Pai, Ele cuida dos pássaros. Acaso você não vale mais do que os pássaros? Perceba como Jesus ele estava apresentando o lado, não é o lado amoroso, parece que Deus tem um lado amoroso, um lado maldoso, não. Ele estava apresentando o lado de Deus que eles não conheciam. E eles dizem: ei, olhem para as coisas naturais, e vocês vejam que Deus cuida das coisas naturais, cuida até mesmo de pássaro. Por acaso Deus ama mais os bichos do que vocês? Sabe, queridos, eu quero que você entenda isso. Quando nós conseguimos ver Deus como um Pai amoroso, a figura de Deus, ela é tirada do meio da frieza, ela é tirada do meio da rigidez da religião. Porque a religião é isso. A religião, ela é fria, ela é rígida. Mas o verdadeiro cristianismo não é religião. O verdadeiro cristianismo é um chamado ao relacionamento com um Deus que é um Pai, que nos ama, que é bom, que é zeloso, que Ele criou o céu, criou a terra, simplesmente porque Ele nos ama. Isso é cristianismo. Sabe, queridos, a religião, ela nos ensina a ter medo de Deus. Quem aqui já teve medo de Deus? Rapaz, eu podia erguer as duas mãos, dois pés. Eu tive medo de Deus. Alguém aqui já teve medo de Deus? A religião faz isso. Ela nos ensina a ter medo de Deus. Ela nos ensina que o nosso Deus, ele é tão justo juiz, que Ele está sempre pronto para punir aqueles que erram. Quando nós erramos, Deus, que é justo juiz, está com um cajado na mão para dar uma cajadada na cabeça do primeiro crente que pecar, o que errar, o que fazer uma coisa errada. Eu estou dizendo que Deus é conivente com o erro? Não, não é isso. Mas a figura de um pai não é bater num filho. A figura de um pai é instruir o filho. Filho, não é por aqui. Esse caminho vai te levar para a morte. Esse caminho vai te levar para uma situação que não vai trazer nada de benefício para você. O caminho certo é esse aqui. É assim que Deus nos trata. Sabe, queridos, mas graças a Deus, que a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, ela triunfa sobre o juízo. E Deus, queridos, Ele nunca vai nos descartar porque nós erramos. Quem é pai de bebê pequeno aqui que usa fralda? Quem é pai de bebê pequeno que usa fralda? Josué? Cadê Josué? Josué, aqui. Quando a fralda está suja, você põe o bebê no lixo?
que você faz? Tira a fralda, lava o bebê, fica tudo bem. Deus não te descarta quando você erra. Como um pai, Ele tira a fralda, suja, o erro, o pecado. Uma vez arrependido, Ele te lava com a água da palavra, com o sabão dos lavandeiros, e fica tudo bem. Porque a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso. Ele nunca irá nos descartar, pelo simples fato de que Deus é, diga, amor. Deus é amor. Amém? Sabe, queridos, eu estou quase finalizando aqui, mas eu quero que você entenda algo. Quando nós seguimos a leitura de Mateus capítulo 6, nós vamos ter ainda mais certeza a respeito do cuidado de Deus pelos seus filhos. Vá comigo para o versículo 31 até o 33, vamos acompanhar a leitura. Mateus capítulo 6, do 31 em diante, diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ei, Deus, Ele não é negligente com as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa. Mas olha o que diz no verso 33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, queridos, que Jesus não está dizendo que se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas nos serão tiradas. Não, se eu vou para a igreja eu tenho que abrir mão de tudo. Quem disse? Se eu for para a igreja eu vou perder tudo. Quem disse? Aqui está, ei, busque o reino, e essas coisas elas vos serão acrescentadas, elas não serão tiradas. Não está dizendo que nós nunca mais teremos nada, pelo contrário, está dizendo, ei, coloque em primeiro lugar o reino, e aquilo que você precisa vai chegar sem esforço, porque se você pode se esforçar para ter, mas tudo aquilo que você se esforçar para ter, pode vir de forma muito mais fácil, se você colocar ele em primeiro lugar. Sabe, queridos, é interessante que esse texto ele deixa muito claro o que deve ser prioridade na minha vida, na sua vida. Quais são as suas prioridades? Sabe o que é prioridade? Vou explicar para você. É tudo aquilo que você estabeleceu como prioridade. Se você colocou seu emprego como prioridade, ele vai ser porque você estabeleceu. Se você colocou o seu carro, sua casa, sei lá, como prioridade, essas coisas, se você colocou o futebol, se você colocou qualquer outra coisa, uma festa, como prioridade, vai ser prioridade que você estabeleceu. Deus não está dizendo que essas coisas são pecado, mas está dizendo, ei, busque em primeiro lugar o reino, e tudo que você precisa vai chegar, porque sabedoria vai ser dada a você, saúde vai operar no seu corpo, inteligência espiritual vai ser liberada sobre você, ideias e estratégias divinas chegarão no seu coração, e aquilo que poderia levar 10 anos, pode ser que chegue em menos de 1. Amém? Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe qual é a verdade? A verdade é que quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós iremos desfrutar do cuidado do nosso Pai. Você confia? Aqueles que confiam não se abalam, de Salmo 125. Aqueles que confiam desfrutam de um cuidado maior. Sabe, queridos, ainda no Velho Testamento, que Velho Testamento, alguns dizem, Deus era mau no Velho Testamento, e Deus é bipolar, é um Deus mau do Velho Testamento e um Deus bom no Novo. Não, que Deus é Deus, Ele era bom, Ele é bom hoje e Ele será bom amanhã. Deus é bom. E Ele se apresenta como um Deus bom ainda no Velho Testamento. Jeremias 31, abra comigo. Olha o que Deus diz a Jeremias. Jeremias 31, 3. Diz o seguinte,
Jeremias 31, verso 3 diz assim: com amor eterno te amei, e com amor leal a atraí para mim mesmo. Meu Deus, que coisa gloriosa ouvir isso. Ei, Jeremias, com amor eterno eu te amei. E com um amor leal, sabe o que é um amor leal? É um amor que não volta atrás, é um amor que não retrocede, é um amor que não muda por causa de circunstâncias. Com amor leal, eu te atraí para mim mesmo. João 14, 21, Jesus, ele explica um pouco disso, e ele diz: aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Com esse amor eterno, esse amor leal. Sabe, queridos, Deus ele é tão amoroso que Ele está sempre pronto para assistir seus filhos. E sabe o que Ele diz? Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, quem dirá ao vosso Pai Celestial, não vos dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Muitas vezes, queridos, nós agimos de forma errada, corrigimos de forma errada, porque estamos nesse mundo e o nosso corpo ainda não foi redimido. O nosso espírito foi, a nossa alma está no processo, o nosso corpo não. Muitas vezes nós agimos de forma arbitrária, até mesmo com os nossos filhos. Mas aqui está dizendo: ei, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas. Quem dirá ao seu Pai Celestial? Veja Jesus apresentando um Pai que é bom. Sabe, queridos, Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus 1,3 diz isso. Jesus, ele conseguiu expressar quem Deus era. E a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o bem. Jesus era a expressão exata de Deus. Hebreus 10,38 diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando e libertando o povo, expressando a vontade de Deus. Sabe, queridos, Jesus, ele andou por toda parte fazendo o quê? Libertando as pessoas das garras do diabo, tirando o peso, a condenação que estava sobre ela. Sabe o que isso me mostra, queridos? Que se você está aqui nessa noite e o diabo tem oprimido você com alguma doença, nessa noite, o desejo de Deus é que você seja livre dessas coisas, porque Jesus expressou a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu e você sejamos sarados, curados, livres de todo mal, porque Jesus, ele expressava a vontade de Deus, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, se de alguma forma o diabo tem tocado a sua vida, nessa noite acabou para ele, porque entendimento chegou. O seu Pai é bom, está sempre pronto. Jesus expressou quem Deus era, e ele veio para libertar os cativos, desfazer as obras do diabo, tirar todo o peso, toda a opressão e todo o jugo. Se você está passando por essas coisas, nessa noite, o mesmo Deus que está sempre pronto para te atender, Ele está aqui, operando por meio da sua palavra, operando por meio do verbo, operando por meio de Jesus Cristo. E é por isso que Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem seria tolo para tocar no ungido de Deus? Quem seria um insano para tentar causar algum dano a alguém que está guardado pelo Senhor? Se Deus é por mim, quem vai ser contra? Sabe, queridos, eu quero que você entenda algo. Você faz parte da família de Deus aqui nessa terra, esperando fazer parte da família de Deus lá no céu. Mas enquanto você está aqui, o mesmo Deus que tem uma família lá, Ele também tem uma família aqui, e nós fazemos parte disso. É interessante que Jesus, queridos, num dos momentos mais difíceis da sua vida, sabe o que Jesus disse? Jesus está falando com os seus discípulos antes da crucificação. Ele sabia que ele ia ser abandonado por todos, e ele disse o seguinte: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus tinha tanta convicção da paternidade de Deus, que ele disse: ei, todo mundo vai me abandonar, mas fique tranquilo, eu não estou só, porque o Pai
está comigo. Sabe o que isso me mostra, queridos? Que hoje eu e você estamos na mesma condição que Jesus estava, uma condição de filhos. E nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo que todo mundo vire as costas para você, mesmo que as pessoas mais próximas de você virem as costas para você, eu quero que você entenda algo: você nunca estará só, porque Deus está com você. E é nesse momento que Salmo 23:4 passa a ter um real sentido na nossa vida, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me trazem consolo. E o cajado não é para bater na ovelha, é para trazer consolo. Aí como foi o culto, irmão? Foi cajadada, então foi muito consolo. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode ficar de pé?